e nós nos sentimos profundamente emocionados. Nós estamos comemorando esse ano 165 anos de Espiritismo, aquela promessa de Jesus sendo cumprida e que nós possamos, pouco a pouco, reencarnação a reencarnação, e vencendo e superando a nós mesmos, aos as nossas dificuldades mais íntimas, aquelas questões que não ousamos dizer para ninguém, não é? Mas que contamos sempre com a presença dos bons espíritos nos ajudando e nos inspirando. E assim nós vamos hoje começar a segunda parte. Eu vou tentar aqui, gente, compartilhar com vocês minha apresentação. Vamos ver se eu dou conta, né? Paulo, eu vou na setinha, né? A setinha. Isso. Compartilhar uma tela. Uma janela. Foi aí, muito bem. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar. Foi? Esperar um pouquinho. Você escolheu a tela e clicou Foi? nela, depois você escolhe a tela. Ah, tá indo. Foi? Foi. Tudo certo, Rê. Ok. Ok, meus amigos. Show time. Agora eu fico aqui só no computador, eu não vejo vocês. Mas o mais importante é que a gente começa, assim, o nosso estudo de abril, onde nós vamos para a segunda parte do nosso livro. Nessa segunda parte, Kardec nos oferece 32 capítulos que fala das manifestações espíritas. Na primeira parte, naqueles primeiros capítulos, ele vai lidar com a defesa da tese espírita. E só recordando, para que a gente possa entrar no clima do nosso estudo, nós imaginamos Kardec lá num momento onde ele deveria trazer e mostrar, levar a público todas as ideias espíritas, e com certeza a crítica e os entraves eram enormes. E é interessante que quando ele vai mobilizar continuando a sua obra, né? Todos aqueles argumentos acerca do que do porquê do espiritismo, falando dos sistemas contrários e tudo, uma coisa fica marcada, que é justamente a questão e a pergunta que ele lança no primeiro capítulo: há espíritos? A segunda parte, ele vai tratar exatamente dessas manifestações espíritas, da questão dos espíritos se mostrando ali, né? Então, ele vai falar, de alguma forma, do segmento experimental do espiritismo. Ele traz para nós esse conteúdo extraordinário, até hoje imbatível do ponto de vista do estudo da paranormalidade humana. E nós dividimos mais ou menos esses 32 capítulos, esse conteúdo que trata do espiritismo experimental, em mais ou menos 4 grandes partes. Ele vai falar da teoria dos fenômenos, explicando toda a fenomenologia paranormal. Ele vai colocar esses fenômenos em adequação com aqueles que são, na verdade, os interlocutores dos espíritos, que são os médiuns, especialmente os médiuns explícitos. Mas ele vai trazer para nós a ética, a moral cristã como o ponto central da vivência mediúnica. E, em função disso, ele nos traz toda a argumentação sobre os médiuns e a sua vivência mediúnica, e finaliza
falando da organização das reuniões e nos ajudando e nos inspirando em como divulgar o Espiritismo e como nos comportarmos, como o que levar, como fazer as nossas reuniões e as nossas casas, que seriam aquelas que iriam iluminar a doutrina espírita para todos os séculos vindouros. Então, dentro disso, Kardec começa trazendo para nós, no capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria. É interessante e nesse capítulo ele vai nos apresentar e nos falar da importância do perispírito para o entendimento dos fenômenos espíritas. Ele está comentando ali sobre a ação dos espíritos sobre a matéria de uma forma como, de alguma maneira, ele já falou lá no capítulo 1, a espíritos. Ele diz, não se pode entender os espíritos um ser abstrato. Nós temos que entender os espíritos como eles de fato são, para que possamos trazer e compreender a forma como esses espíritos se comunicam e esses espíritos agem sobre a matéria. Então, ele começa lá o capítulo trazendo a pergunta ou a questão ou o propósito que ele sempre coloca quando ele está falando do espiritismo experimental. Ele diz, se nós colocarmos de lado a opinião materialista, não é? O que nos interessa saber? Se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Como que essa alma pode se manifestar? Ela pode se manifestar e como? Então, ele começa aqui a sua explicação mais tranquila, dizendo que hoje, não é? A ideia que se faz dos espíritos, lá naquele momento, onde se imaginava que o espírito era uma coisa etérea, uma coisa abstrata, ia tornar incompreensível mesmo o fenômeno das manifestações. E que as manifestações, elas não podem dar-se senão exercendo o espírito uma ação sobre a matéria. Se você julga que o espírito é a ausência completa da matéria, você realmente tem razão em perguntar como que esse espírito pode agir materialmente. Mas, ele diz, aí se encontra o erro, que ele afirma desde o início do livro até o final. O espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. É importante a gente citar esse fato, porque nós temos, entre autores espíritas encarnados, desencarnados, a própria codificação com Kardec, sempre uma dúvida de como o que é alma, o que é espírito, não é? Vamos lembrar que Kardec, quando está falando, geralmente, quando ele fala de alma, ele fala do espírito encarnado no corpo. Ele deixa claro aqui, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. O espírito desencarnado, ele chama de espírito. Então, ele diz que esse espírito encarnado no corpo, quando deixa o corpo por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o seu envoltório. Eles conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem o que lhes conhecíamos. Nós temos essas evidências nos trabalhos mediúnicos que frequentamos. Os espíritos, aqueles médiuns que podem vê-los, muitas vezes observam que chegam abatidos por alguma doença ou chegam abatidos por algum acidente por conta do passamento. E aí, ele diz, o que acontece que falta falta ao corpo, mas, na verdade, esse espírito tem uma forma, tá? Ele não tem um corpo material, mas ele tem uma forma. E essa forma, diz Kardec muito bem, é interessante porque não nos importuna
não os embaraça como corpo, não é? Eles têm a consciência do seu eu e de sua individualidade. Quando não chegam, muitas vezes, em desequilíbrio, nós sabemos que muitas vezes eles chegam em desequilíbrio, mas os espíritos desencarnados têm consciência do seu eu e da sua individualidade. Então, o que devemos concluir daí? Que a alma, diz ele, não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. O que ela leva? Não é? Como que fica o espírito desencarnado do outro lado da vida? E ele diz: observações e fatos irrecusáveis nos mostraram que há no homem 3 componentes: o espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Isso aqui representado no nosso desenho pela flama, não é? A flama, essa chama imorredora, o princípio inteligente. Depois, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Isso nós conhecemos bem, vivemos na matéria e conhecemos este corpo que nos reveste temporariamente, revestiu muitos dos que amamos e que agora se encontram do outro lado da vida. E esperamos que conseguimos com ele cumprir os nossos compromissos e a nossa missão neste momento, porque passamos no mundo material. Mas, e o terceiro? E o envoltório fluídico? E esse corpo espiritual, ligação entre a alma, a flama e o corpo material? Ele chama de perispírito. Então, nós estamos sempre seguros de vivenciar o corpo, perispírito, e a flama, o espírito, enquanto estamos na matéria densa. Quando deixamos a matéria densa, deixamos o nosso corpo, ele já não nos serve mais, nós partimos com o nosso corpo fluídico. Aí nós vamos lembrar que sempre dentro desse propósito, o corpo material, ele é um instrumento do espírito, um instrumento para a vida material. Afinal de contas, nós estamos aqui vivenciando a matéria em uma situação circunscrita, onde o nosso espírito habita também uma matéria circunscrita. E quando deixamos esse corpo, possuímos um envoltório fluídico, semimaterial, que também vai ser instrumento do espírito para a vivência no mundo espiritual. Este mundo, não é? De certa maneira, mais fluídico. Então, nós começamos a querer entender um pouco mais o que é o perispírito. Então, abrindo um parêntese, dentro do nosso livro dos médiuns, a gente vai buscar lá na Gênese, Kardec fala, e ele diz: o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, a gente começa a perceber aí como que as coisas acontecem. E através dos grandes autores espíritas, a gente começa a entender o que forma isso, como isso tudo acontece, não é? Quando Kardec diz que o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, ele está falando dessa matéria primitiva que deu origem a tudo. E, posteriormente, os autores espíritas, muito especialmente o Dr. Jorge André, vêm nos explicar que o que acontece é que quando o espírito, o princípio inteligente, ele aporta na Terra, ele imediatamente magnetiza, absorve para si uma parcela do fluido cósmico universal modificado já, que é parte da psicosfera desse planeta onde nós aportamos, no caso aqui, na Terra, um planeta lá primitivo, não é? Nós condensamos em torno de nós uma parcela desse fluido e com ele nós caminhamos por esse mundo primitivo, por todos os reinos da natureza. E vamos conquistando assim, não é? O aprendizado
vamos aprendendo a lidar com as diferentes formas materiais. E, como diz André Luiz tão bem, né? Caminhando, evoluindo em 2 mundos, ora, vamos participando desse projeto de vida, não é? E aí, enfim, podemos estar... Deixa eu tirar aqui o som, meus queridos, me desculpem. É minha filha lá do outro lado do mundo querendo falar comigo, eu falo com ela depois. Voltando ao nosso estudo aqui tão importante. Então, nós começamos a entender que o corpo carnal tem o mesmo princípio desse fluido, só que de forma mais condensada, transformado em matéria tangível. Tudo porque tudo vem e é, de alguma forma, chega do Criador através desse fluido cósmico universal, ou da matéria cósmica universal. Então, o corpo carnal e o corpo espiritual, o perispírito, tem como princípio o mesmo fluido. E a transformação molecular que se opera no perispírito, ele vai dar condições para que essa matéria seja mais imponderável e tenha qualidades mais etéreas, além do que os dois, sendo da mesma origem, não é? Eles possuem estados diferentes, e Kardec nos diz, isso é muito fácil de nós entendermos quando nós observamos os próprios elementos aqui da matéria densa se transformando em diferentes estados, não é? De sólido para líquido, para gasoso, e a gente consegue ainda entender esse processo. Começando assim a nossa explicação, nós vamos para o entendimento de que esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, ele existindo durante a vida corpórea, como diz Kardec, ele é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, ele tem uma função instrumentadora extraordinária, porque dentro desse propósito, o perispírito vai nos dar as melhores condições de perceber tanto o mundo espiritual que existe dentro desse mundo material que habitamos. É interessante isso, e é importante que dentro desse momento a gente fale um pouquinho das funções do perispírito, para a gente entender isso melhor. Então, abrindo um parêntese no nosso livro, nós entendemos as 4 funções do perispírito. A primeira, nós já falamos muito dela, é essa função instrumental. Ela serve, não é, de instrumento ao princípio inteligente, ela serve de instrumento ao espírito, em sua interação com o mundo físico. É a interface do espírito com a matéria. E, de alguma forma, o instrumento do espírito para a sua convivência e a sua troca, não é? No próprio mundo espiritual. Além do que, o perispírito tem uma função individualizadora. Ele vai refletir a alma, não é? Como o corpo imperecível da alma que é. Por que imperecível? Porque ele se mantém. Nós falamos lá que quando o perispírito é absorvido pelo princípio inteligente, ele vai evoluindo através dos reinos da natureza, ele vai aprendendo a lidar com o mundo das formas. Então, nós percebemos que esse perispírito se modifica, se transforma na medida do aprimoramento e da evolução desse princípio inteligente, mas ele continua sendo ele mesmo, o corpo imperecível da alma, que vai refletir essa alma e que assim vai assegurar a sua individualidade e a sua identificação. Sempre seremos nós mesmos a partir do corpo imperecível, do nosso perispírito, que mantém ali todas as nossas experiências vivas, não é?
E aí nós entendemos a função organizadora desse perispírito, porque como ele mantém e tem ali toda todo o conhecimento, todas as memórias da nossa vida, a nossa individualidade, toda a nossa identificação, quando nós retornamos ao corpo físico, esse perispírito vai se amoldar aquelas células iniciais da vida, projetando esse espírito, essa alma nesse corpo, funcionando assim como um modelo organizador biológico. E é assim que nós transferimos a um novo corpo todas as nossas possibilidades, todo o nosso aprendizado já feito, todas as nossas experiências já acumuladas, aquele indivíduo que nós somos, para o bem e para o mal. Projetamos então, e o nosso perispírito vai modelando aquelas células de acordo com aquilo que de fato nós somos. E, fundamentalmente, para a nossa vida, não é? A função sustentadora do perispírito, porque o perispírito ele tem condição de se impregnar de energia vital e de transferir essa energia sob o impulso da alma para o veículo físico, sustentando-o. Veja que importante isso, não é? A gente capta energia espiritual através desse corpo fluídico que nós possuímos. E, sob o impulso do Espírito, sobre a sua luz, sobre a sua compreensão, nós vamos, então, sustentando o veículo físico. Isso é muito importante. Nós vamos falar daqui a pouco das qualidades do perispírito, nós vamos falar dela, mas é importante a gente lembrar que, biologicamente falando, cada 7, 8 anos, as nossas células se modificam totalmente, elas se refazem. E nós continuamos os mesmos. Nós continuamos com o mesmo corpo, com a nossa fisionomia não muda, o nosso cabelo, ficamos um pouco mais velhos, mas mantemos a nossa estrutura física, não é? Graças a essa função sustentadora do perispírito. E aí, Kardec diz, onde dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Ora, nós precisamos entender isso com relação ao espírito propriamente dito, ao princípio inteligente, a esse princípio que assume um crescimento e uma evolução moral com o decorrer dos milênios, mas nós não podemos atribuir isso a uma forma, a uma matéria. E aí, qualquer grau em que se encontre o espírito, diz Kardec, ele está sempre revestido de um perispírito. Qualquer grau que se encontre o espírito. Nesse trecho, ele nos diz que é verdade que os próprios espíritos nos explicam e comentam que a forma humana é a forma que persiste por todos os espíritos, até os mais evoluídos. E esse espírito, por mais que ele seja eternizado, por mais que ele esteja elevado dentro da hierarquia superior, a sua evolução, ele sempre terá um corpo fluídico que recobre essa chama, que dá a ele a condição de ação dentro daquelas possibilidades de vida com quanto ele vive, tá? Seja no mundo primitivo ou seja no mundo celeste ou divino que nós, meu Deus, nem conseguimos imaginar de tão etéreo que deve ser. E a partir daí, ele nos explica como que é o espírito, não é? Com o seu agente ou instrumento da sua ação. E ele diz, o perispírito, por si só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem. O perispírito não pensa, ele é instrumento da ação do espírito, agente.
instrumento dessa ação. A partir daí, ele nos coloca as possibilidades do perispírito, né? Dizendo que o perispírito é uma matéria sutil, muito diferente do corpo. O corpo tem a matéria densa, a matéria compacta da vida material, da vida corporal. Mas o perispírito não, ele é flexível, ele é expansível, ele se decalca no corpo e se amolda, na verdade, à vontade do espírito. Desde o início, quando ele complementa o seu processo de reencarnação e fica lá numa forma ovoide, impregnando aquela matéria densa com os seus pensamentos, com tudo aquilo que ele verdadeiramente é, né? Então, a matéria sutil do perispírito, diz Kardec no item 56, não possui a tenacidade, nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível, expansível, de onde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Não podemos modificar, a menos que façamos uma plástica, que vamos para o botox, usar umas injeções de ácido hialurônico, não podemos mudar a matéria que nos que oferece uma resistência muito grande, não é? Mas nós podemos moldar o nosso perispírito. É interessante que eu me lembro perfeitamente de uma reunião, falei agora de cirurgia plástica, onde uma amiga, uma companheira médium, grande trabalhadora, estava indo para uma cirurgia plástica. E ela, ao mesmo tempo que queria, que já tinha feito todos os procedimentos anteriores para a cirurgia, ela estava assim, angustiadíssima, porque, afinal de contas, meu Deus, eu vou para uma plástica. Isso deve ser contrário às questões íntimas, não é, do espiritismo. Nossa, como que eu vou fazer isso? E aí o nosso orientador na reunião chegou para ela numa mensagem muito bonita e disse: minha amiga, não sofra tanto por isso. Aqui também, do lado de cada vida, quando os espíritos chegam, eles logo tratam de se melhorar, de dar na medida das suas possibilidades, não é? Porque é claro que o perispírito tem as possibilidades que o espírito consegue conquistar com a sua evolução, mas eles chegam aqui, eles já não querem mais usar óculos, eles querem dar se estão muito velhinhos, eles querem dar uma melhorada no seu corpo espiritual. Então, a gente começa a entender como que esta forma flexível e expansível do perispírito se modifica. Livre do obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata, se contrai, se transforma, presta-se, diz Kardec, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito pode dar-se a conhecer, sendo necessário tomar a aparência, se necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Então, ele diz, voltando à natureza do perispírito, podemos dar uma explicação. A natureza é fluídica, e dissemos, mas não deixa de ser matéria. Tangibilidade, temperatura, impressão se revelam naquelas provas que dão os espíritos da sua presença nos fenômenos de materialização, ele está falando, não é? Então, nós nos lembramos, muito mais antigamente, agora mais difícil de se encontrar, que era muito comum de se ver mãos sendo formadas. E essas mãos, dizia Kardec, muitas vezes dão pancadas dolorosas, acariciam delicadamente e provam assim que são de uma matéria qualquer. Ao mesmo tempo, desaparecem repentinamente, provando que essa matéria é sutil, não é? E aí, nós queríamos deixar aqui também
como um propósito para o nosso estudo, para que a gente possa ir conhecendo um pouco mais essas propriedades do perispírito, ou as qualidades inerentes ao perispírito. Essas qualidades foram identificadas por autores encarnados e desencarnados. E a gente pode citar Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, podemos citar Dr. Jorge Andréa, Herculano Pires, são companheiros Leon Denis e muitos outros, não é? Que nos ajudaram, trazendo para nós, através dos seus estudos, das suas pesquisas, muitas vezes científicas, não é? O propósito do perispírito unido ao corpo físico promover tantas possibilidades. E ele diz que na primeira questão é que como o perispírito ele tem a porosidade, ou seja, ele possui espaços intermoleculares em sua suave tessitura, não é? Esses espaços intermoleculares vão permitir que ele se reduza. E ele pode se reduzir de forma muito intensa, tanto que a gente já viu a questão ligada à reencarnação, onde o perispírito vai habitar aquele óvulo que se forma, aquele ovo que se forma. Então, os espaços moleculares na sua tessitura é que vai permitir essa redução volumétrica. Então, uma das qualidades do perispírito é essa porosidade. Vamos lembrar que isso também permite a ovoidização dos espíritos em processo de culpa muito intensa, não é? Todos esses procedimentos que a gente entende e que a gente começa a ficar um pouco mais seguros de conhecer o perispírito, porque percebemos todos esses fatos, principalmente ligados ao nosso trabalho mediúnico, principalmente os médiuns, né? E aí a gente vê que dentro dessa questão da porosidade tem também outro ponto muito, muito importante, que é a plasticidade. Quer dizer, o perispírito, como diz Emmanuel, é o espelho da mente. Ele vai se moldar às ordens mentais que brotam da mente, e com uma plasticidade tão rápida, tão intensa, não é? Como ele tem espaços intermoleculares muito leves, não é? Essa plasticidade é muito fácil de ser conseguida. E as ordens mentais, dependendo da sua força, da sua condição, elas são assim imediatas. A gente consegue entender e perceber isso dentro do trabalho mediúnico. Quem está vivenciando o trabalho mediúnico percebe claramente que muitas vezes o espírito chega doente, o espírito chega, passou por um acidente, o espírito chega de forma, o seu perispírito chega muito, porque ele é atormentado, se conserva aquelas lembranças e aquela memória espiritual, perispiritual, não é? E nós, conforme vamos conversando com ele, conforme vamos fazendo ele se sentir mais seguros da vida espiritual, conseguimos perceber que, através dessa ordem mental ou dessa sugestão hipnótica, esse perispírito vai se moldando aquela nova ideia, e isso nós entendemos como a plasticidade do perispírito. Podemos também observar nos casos, por exemplo, de licantropia, de zoantropia, onde espíritos obsessores, em sugestão hipnótica, dão ordens mentais tão intensas que obrigam, de alguma forma, o espírito que está sendo sugestionado a sugestionar-se, a moldar, a se moldar através daquelas ordens mentais. Vamos lembrar sempre que as ordens mentais que promovem a plasticidade do espírito é sempre do próprio espírito, mas ele é sugestionado,
ele sofre essa sugestão que vai lhe dar uma ordem mental e ele acata essa ordem mental. Sendo assim, ele promove essa plasticidade, muitas vezes trazendo para nós essas situações tão tristes, não é? Desses espíritos que passam por esse processo obsessivo. E aí, também dentro dessa mesma condição, nós entendemos que a densidade do perispírito ela vai ter uma ligação com essa porosidade, porque ele é uma matéria quintessenciada. Então, ele vai apresentar uma densidade, e essa densidade vai estar relacionada ao grau evolutivo do espírito. Quanto mais esse espírito estiver for evoluído, melhores condições ele tem de estar livre da matéria mais densa, mesmo através do perispírito, que aí é uma matéria. E a gente vê o quê? Que quando o espírito vivencia, de alguma forma, um passamento muito turbulento, uma dificuldade e uma angústia muito grande naqueles momentos, e permanece ligado à matéria densa, mesmo sem o seu corpo físico, não é? A densidade perispiritual que ele apresenta é tão forte que ele sente a chuva, que ele sente fome, que ele sente frio, não é? Isso são essas três questões, de uma certa maneira, ligadas, que são propriedades ou qualidades do perispírito. Também dependendo do estado de moralidade do espírito, como a gente já viu, esse espírito pode ter mais luminosidade e pode ser mais ponderável ou não. Como a gente já falou, o espírito muito denso, ele tem mais ponderabilidade. O espírito superior, o espírito que já passou pelos seus processos evolutivos e que já se encontra em outras situações espirituais, num grau evolutivo mais elevado, o seu perispírito é imponderável, praticamente sem peso nenhum para nós, não é? E a sua luminosidade vai muito depender também desse estado de moralidade. O perispírito possui, todos nós possuímos, né, no caso, uma luminosidade própria. E aí, a sua natureza etérea, essa possibilidade que ele tem, vocês veem que é tudo uma coisa de certa forma ligada à outra, vai permitir que o perispírito atravesse qualquer barreira física. Também ele passa a ser invisível aos olhos físicos. Por quê? Porque ele é poroso, esses espaços intermoleculares, essa sua tessitura tão leve, não é? Não tem possibilidade de nós gravarmos isso na nossa retina, nos nossos olhos físicos. Então, o perispírito é invisível aos olhos físicos, mas não é para os espíritos. Então, o que acontece? O nosso perispírito é visível para os espíritos. Por isso, lá em cima, fala na plasticidade espelho da mente, que é o termo usado por Emmanuel também, porque ele passa a ser visível, nós passamos a demonstrar tudo aquilo que nós somos para os espíritos, muito principalmente para os espíritos superiores. E assim também acontece entre os próprios desencarnados. Os espíritos superiores conseguem perceber o perispírito dos espíritos com menos condição evolutiva. E às vezes o contrário não é possível. Os espíritos com baixa condição evolutiva não conseguem perceber, enxergar o perispírito dos espíritos mais evoluídos, não é visível para eles. Eu espero não estar confundindo muito vocês, estou tentando falar muito rapidamente aqui para não vencer o nosso tempo. E aí existe a corporeidade. A corporeidade é a condição que o perispírito tem de eventualmente se corporificar. A gente vê isso muito na condição
dos processos de materialização, porque com o suporte ectoplásmico, o perispírito pode tornar-se corporificado. Isso vai promover a tangibilidade. Então, ele vai tornar-se materialmente tangível. Isso permite, gente, a bicorporeidade. Então, o espírito conseguindo tornar-se materialmente tangível e muitas vezes visível às pessoas e tangível, tanto que a gente vê a questão de Eurípides, que ia fazer parto. Ninguém consegue fazer parto que não tenha tangibilidade, não é? Que não seja materialmente tangível. É a possibilidade que o perispírito tem. Precisamos entender os processos evolutivos para podermos perceber melhor essa situação. O perispírito também tem uma sensibilidade global, porque suas percepções não dependem dos canais nervosos. Então, o perispírito não enxerga pelos olhos, nem escuta pelos ouvidos. É por isso que os médiuns muitas vezes enxergam os espíritos atrás de si, enxergam com os olhos fechados, e a gente diz com os olhos do espírito. Por quê? Porque o perispírito não tem esses canais nervosos que levam, materiais que levam toda essa sensibilidade e percepções até o cérebro. Eles vão fazer o quê? Nós vamos perceber, enquanto espíritos desencarnados, ou muitas vezes enquanto médiuns, utilizando a nossa condição perispiritual, nós vamos perceber as situações e não ver, nem ouvir. Então, é muito comum, às vezes, os médiuns dizerem: mas eu escuto sim, eu acho que eu tenho audiência, de vez em quando eu escuto, mas parece que é um barulho dentro da minha cabeça, ou parece que é uma voz que repercute por todo lugar, não é? Muitas vezes até confundindo com voz direta, com o fenômeno de voz direta. É porque a sensibilidade do perispírito é global. Então, também existe dentro no perispírito a sensibilidade magnética, que vai permitir que ele absorva, assimile, transmita a energia espiritual. Veja como isso é importante para o nosso trabalho do passe, não é? Com a sensibilidade magnética, o nosso perispírito pode absorver energias, assimilar, transmitir energia espiritual. No caso nosso, encarnado, absorvendo muitas vezes energia do plano espiritual, dos amigos espirituais que estão ali na nossa casa, munidos, não é? Da maior boa vontade em fortalecer todos aqueles presentes, emitindo ali uma energia espiritual poderosa. Nós vamos absorvendo, na medida das nossas possibilidades, aquela energia e podemos transmitir através do passe, assim como podemos transmitir as energias da natureza, não é? Então, essa sensibilidade magnética permite o nosso perispírito absorver, assimilar e transmitir energia espiritual. E aí, talvez, a mais importante propriedade ou qualidade inerente ao perispírito referentemente às questões e os processos mediúnicos, que é a exteriorização da sensibilidade, que nós chamamos de expansibilidade. Nós conseguimos perceber o nosso perispírito expandindo, nós conseguimos perceber ele crescendo naquela situação onde nos vemos muitas vezes muito maior do que de fato o nosso corpo espiritual é. Nós conseguimos perceber isso através de uma ausência psíquica, quando ouvindo uma música, a gente nota que o nosso perispírito se solta um pouco e a gente vai longe muitas vezes, não é? É a expansibilidade e qualidade importantíssima do perispírito e que permite, que está na base de todos os processos mediúnicos. Quanto mais expansível for, quanto mais exteriorização da sensibilidade possuir um indivíduo, mais condições de mediunidade explícita ele possui. Mas é nesse sentido que a gente
entendendo que todos são médiums, como Kardec fala, a gente entende quando ele diz, mas vamos colocar como médiums aqueles a quem a faculdade é bem delineada, ou seja, aqueles que possuem maior expansibilidade no seu perispírito e que, por isso, podem promover a comunicação entre os dois lados da vida. A bicorporeidade, ela é a expressão mais dilatada dessa expansibilidade. Veja que ela tem lá a sua condição de corporeidade, a sua condição de tangibilidade, não é? Mas ela vai além, porque o perispírito desse médium ou desse indivíduo é tão sensível à exteriorização, se exterioriza tão facilmente que ele deixa o seu corpo totalmente, não é? É por isso, muitas vezes, que a gente passa a entender esse processo como desdobramento, foi como o André Luiz chamou. Kardec chama só de bicorporeidade. Kardec foca no indivíduo médium que realmente consegue se afastar do corpo, não é? Por desejo próprio, inclusive, não é? E nós, na grande maioria de nós outros, nós deixamos o corpo através do desdobramento pelo sono, que também é possível graças a essa expansibilidade. A unicidade é o fato da alma conservar sempre a sua individualidade. A gente já falou que a alma é una, que a gente vivencia todos os reinos da natureza e vai acumulando esses conhecimentos, não é? E a partir do momento em que nos conscientizamos do nosso propósito de ser espiritual, nós vamos guardando e conservando a nossa individualidade. Isso vai refletir no nosso perispírito. Também a alma é perene. Nos diz os espíritos, não se pode imaginar a alma sem o perispírito, o seu ponto de contato com a realidade, mesmo nos espíritos mais superiores. Mutabilidade é o fato de que o perispírito se modifica com o progresso moral. O espírito é mutável? Ele se modifica com o seu progresso moral, só com o seu progresso moral. E aí nos diz esses autores encarnados e desencarnados que estudam o perispírito, que provavelmente existem qualidades e propriedades inerentes ao perispírito que nós vamos encontrar ou vamos vivenciar quando formos espíritos mais elevados, que nem fazemos ideia que existem hoje, não é? São possibilidades devido ao progresso moral do espírito. O espírito reflete a sua atividade, o perispírito, desculpa, reflete a atividade mental do espírito e ele, então, vai ter muitas vezes uma temperatura, não é, cálida ou frio de acordo com aquilo que ele vive, não é, a sua atividade mental, ou mesmo um odor. Então nós podemos ver o quê? Nós podemos ver que quando estamos no trabalho mediúnico, se estamos ali dando passividade a um espírito que está ainda vivenciando os seus momentos na matéria, mesmo no túmulo, a gente sente um frio muito grande. Esse frio chega até o médium, não é? Essa temperatura baixa, às vezes nós chegamos a sentir tremor, não é? Porque o perispírito está nos transmitindo a temperatura dele. E também a questão de odores, não é? Nós podemos sentir perfumes delicados, vindos de espíritos elevados, como possamos sentir miasmos pestilentos vindos, às vezes, de grupos ou de espíritos que vivenciam uma qualidade, uma condição muito difícil, perispiritual, espiritual. Visto isso de uma forma muito rápida, nós vamos dizer que nós vamos, posteriormente, sempre trazer essas propriedades do perispírito para o nosso estudo, mesmo porque o Kardec está sempre nos trazendo essas ideias que fazem com que a gente comece a entender
como que o perispírito age enquanto instrumento do espírito e quais são as suas possibilidades. A partir daí, não é? Ele nos diz, ora, a natureza íntima do espírito nós a desconhecemos completamente. André Luiz diz lá na Evolução em Dois Mundos, querer conhecer a natureza íntima do espírito seria penetrar no próprio pensamento de Deus, o que nos está totalmente vedado por enquanto, devido à nossa condição ainda incipiente, né? A nossa condição espiritual incipiente, não é? E ele diz, o espírito precisa, então, da matéria para atuar sobre o espírito. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar, a não ser por esse agente material, que é o perispírito. E aí, ele comenta a respeito, então, dessa ação que o perispírito vai atuar e diz para nós que facilmente se concebe com que existe um agente intermediário, fluido universal, um veículo em que ele também atua. E nós vamos ver o que ele vai falar sobre esse veículo, sobre esse intermediário, para o mês que vem, no capítulo 4, quando ele trata para nós da teoria das manifestações físicas. Então, lá na teoria das manifestações físicas, ele fala para nós claramente que o espírito combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera próprio para esse efeito, produzindo assim todos os efeitos físicos que nós conseguimos conhecer, o levantamento das mesas ou a movimentação dos objetos. Mas isso é um assunto para o outro mês.